É a história de José Cardoso Vieira de Castro. Os Vieira de Castro eram família muito ilustre. Já tinham dado ao país pessoas notáveis antes dele nascer e continuaram a dá-las muito depois dele morrer. É uma das famílias mais ilustres do nosso Minho. Este José Cardoso, ele nasceu em 1838 e nasceu com uma ânsia e uma sede de glória que viria a ser a sua perdição. Era de gente abastada, filho de um desembargador, matriculou-se em Coimbra para se formar em Direito, mas logo, ao princípio, logo no primeiro ano, dá-se em Coimbra um acontecimento destas coisas que acontecem. É um concurso para lentes, para lentes substitutos. Há 4 vagas, mas há 5 candidatos. Toda a gente sabe, toda a gente em Coimbra, ninguém ignora, que dos 5, o melhor é o Barjona de Freitas. Barjona é realmente um grande espírito, um homem com uma inteligência aguda, um homem atualizadíssimo, com tendências um bocado progressivas, mas, bom, um homem que veio a dar na história de Portugal lições extraordinárias. Ele foi muitas vezes ministro, ele foi o chefe de um partido da esquerda dinástica, ele era o ministro quando saiu o Código Civil, quando saiu a reforma do Código Penal, quando foi abolida a pena de morte, é realmente uma grande figura. E, portanto, toda a gente sabia que daqueles 5, o número 1 era o Barjona. Bom, mas o júri fez os exames e depois vêm os resultados e o Barjona é o único que fica chumbado, reprovado em mérito absoluto. Há um murmúrio de espanto na sala toda, mas limitaram-se a murmurar. Só que um rapaz, de capa e batina, salta para cima de um banco, interpela os lentes e diz: mas que pouca vergonha é essa? A universidade está a expor-se ao desprezo público, ao injetar os seus maiores talentos. Os senhores têm medo que este jovem, com o talento fulgurante que tem, os possa colocar na sombra. Bom, uma palavra arrebatada e ardente que põe do lado dele toda a academia, depois toda a cidade, e o júri, com medo, reúne-se outra vez e volta a votar e diz: afinal não, afinal o Barjona de Freitas fica em primeiro lugar, fica em número 1. Podem imaginar o prestígio que isto deu ao jovem estudante. José Cardoso Vieira de Castro é, durante anos, o líder dos movimentos estudantis de Coimbra. Mal se forma, é eleito deputado aqui, por FAF, é o deputado FAF, e faz no Parlamento grandes discursos. É certo, são discursos com mais palavras do que ideias. Eu até diria, ideias dele não tem lá nenhumas, mas tinha uma palavra fácil, uma palavra um bocado gongórica, e era considerado um grande orador. Bom, a verdade é que ele teve ali um ano, depois renunciou ao mandato e resolveu ir antes para o Brasil. Eu vou-lhes contar essa história da ida para o Brasil. É que o Vieira de Castro conhecia aqui muito bem esta região de Faf. Sabia que havia muitos naturais de Faf que estavam estabelecidos na região do Rio de Janeiro e alguns deles já tinham reunido enormes fortunas. Bom, ele vai para o Rio, embarca para o Rio. Antes disso, imprimiu os seus discursos no Parlamento numa grande edição de 10.000 exemplares e disse que o que ia fazer ao Rio era vender os seus discursos. E depois, com o produto da venda desses 10.000 exemplares de discursos, quem é que ia comparar aqueles discursos aborrecidos? Mas com esse dinheiro ele ia refazer a vida. Bom, é claro que não vendeu discurso nenhum. E houve muita gente que disse que não era isso que ele ia fazer ao Rio. Porque até no navio em que fez a viagem, havia quem dissesse que ele tirou do bolso e mostrou aos amigos uma lista das meninas muito ricas do Rio de Janeiro. Ele ia, dizia-se, era à procura de uma noiva rica. Bem, a verdade eu não a sei. Isto dizia-se. Ele chegou lá, foi muito bem recebido
E, a certa altura, realmente, chegou a escrever aqui um amigo que já tinha 3 meninas debaixo do olho. E todas elas estavam doidinhas para casar com ele. Mas uma tinha 200 contos, outra 400, outra não sei quanto. Fazia o orçamento. Acabou por casar, pouco tempo depois, casou com a Claudina, coitadinha, tinha 17 anos. Era filha de um homem aqui de Faf, um homem Gonçalves, era o António, ele era António Gonçalves. Mas esta gente daqui, quando chegava lá, ao Brasil, acrescentava quase toda Guimarães, porque era Guimarães é que era conhecido, não se ia agora pôr António Gonçalves Faf, mas António Gonçalves Guimarães. Portanto, a pequena era Claudina Gonçalves Guimarães. Casaram, ele recebeu 25 contos de dote, 25 contos, e mais a promessa de 500 mil réis por mês. Era um dinheirão. Voltam para a Europa, mas com uma viagem de príncipes, vêm pela América, depois vão a Londres, depois vêm aí. É claro, ele não tinha dinheiro nenhum, ele não tinha emprego, ele não fazia nada, e a pequena, a Claudina, gostava de viver como uma princesa. Vieram viver aqui para Moreira, uma aldeia perto, e ela não dispensava o trem, um trem de cavalos brancos, com um cocheiro de chapéu alto e um trintanário. Era uma princesa. Claro que ao fim de 2 anos eles estavam outra vez sem dinheiro nenhum, ele não sabia o que havia de fazer, e é nessa altura que acontece um drama. Ela fez questão de mudar para Lisboa, não queria viver para a aldeia. Foram para Lisboa, para um grande segundo andar ali na Rua das Flores. Olhem, o prédio é aquele que estão a ver. Só que quando o José Cardoso Vieira de Castro, uma certa tarde, assim pelo meio da tarde, entra em casa, vai surpreender a esposa a fechar à pressa um envelope e a escondê-lo no seio, a escondê-lo para que o marido não o visse. Ele desconfiou. Que carta é essa? Eu não te dou. Prefiro deitar-me da janela abaixo. Ora, é claro, ele tira-lhe a carta, lê a carta. A carta era uma efusiante e comovida declaração de amor a uma visita lá de casa que ainda era primo dele, um tal Zé Maria de Almeida Garrett, que era primo vago do grande escritor Almeida Garrett. Naturalmente, Vieira de Castro fica assombrado por aquela revelação, chama um amigo, o Ramalho Ortigão, e manda desafiar para duelo o Almeida Garrett. Garrett toma uma posição decente. Diz isto, mas um duelo é eu matá-lo a ele ou ele matar-me a mim. Ora, ele tem todas as razões para me matar a mim, porque eu lhe fiz a suprema afronta. Mas eu não tenho razão nenhuma para o matar a ele, porque ele a mim não me fez mal nenhum. Portanto, diga-lhe que eu amanhã saio de Portugal, vou meter-me num convento, porque para mim a vida acabou. Mas vou por esta rua, saio às tantas horas, dobro aquela esquina, atravesso aquela praça, em qualquer parte, ele pode estar à minha espera e dar-me um tiro. Prometo que me não defendo. Agora, bater-me em duelo com ele, não, porque isso era acrescentar uma injustiça a uma infâmia. Pelo menos nisso ele foi um cavalheiro. Mas o Vieira de Castro não se satisfez com esta explicação. Então, se não podia matá-lo a ele, resolveu matá-la a ela. E de madrugada, na madrugada do dia 9, 2 dias depois de ter visto a carta, tentou adormecê-la com um frasco de clorofórmio e depois, brutalmente, com pancadas no crânio, produziu-lhe hemorragias cerebrais que a mataram. Ele quis defender, dizendo que era a esposa adúltera e que ele tinha defendido a honra ofendida, mas, é claro, foi julgado, foi preso, o país dividiu-se muito, ainda hoje isso se discute. Olhem, ainda agora, o ano passado, saiu um livro notável, um livro que vale a pena ler, chama-se A Glória. A Glória é do Dr. Vasco Polido Valente e é muito bem escrito, como aliás tudo o que o Dr. Polido Valente escreve. Este livro dá uma posição contra o Vieira de Castro. Pelo contrário, Camilo de Castelo Branco, olhem, Camilo que esteve aqui escondido, quando o Camilo andava fugido por causa do escândalo da Ana Plácido, foi aqui na casa do Vieira de Castro que ele esteve muitas vezes àquela varanda a ver o pôr do sol.
Camilo Castelo Branco. Bom, Camilo estava a favor do Vieira de Castro. Ramalho Ortigão estava a favor do Vieira. O país dividiu-se. Bom, eu hoje não sei, ninguém, só sei que diz-se na Bíblia, não julgarás, porque com a mesma medida com que julgardes, serás julgado. Ele foi condenado a 10 anos de degredo na costa ocidental da África. A relação depois agravou os 10 para 15. Ele foi para lá, foi para Angola e morreu um ano depois com a biliosa. E 7 palmos da terra sepultaram para sempre aquela imensa ambição de glória e de poder.